Pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mentorar. Eu sou a Babi Chaves e esse é o podcast que te dá dicas de carreira e te ajuda aí a se preparar para o seu próximo passo. Hoje eu tô aqui com ele, que é simplesmente a minha maior referência em parcerias e networking. Seja muito bem-vindo, Danilo Mendonça. Que isso, muito obrigado. De nada, você viu? Voltei lá em cima agora, hein? Bom, gente, talvez, eu não vou dizer que, né, é o mais esperado da vida, mas eu acho que tá nos top 3 das pessoas que eu queria muito trazer pra entrevistar desde quando eu decidi obrigado. fazer o podcast. Porque o Danilo, ele é aquela pessoa que literalmente conhece todo mundo. Ele tá concordando, né? Mas antes da gente entrar nisso, Dan, eu quero que você fale um pouquinho de quem que é o Danilo. Ok, bom. Se apresenta. Nasci e cresci em São Paulo, fui fazer Relações Internacionais na faculdade. Fui fazer muito porque eu não sabia exatamente o que era aquela faculdade, eu achei interessante o nome. E vou ser muito sincero, na época era 2011, 2012, nem os profissionais que estavam contratando os internacionalistas sabiam o que a gente ia fazer ali, né? Aí eu aprendi conceitos de geografia, de história, de geopolítica, de economia, era uma salada ali de coisas e que me fez ser um profissional muito generalista, né? Isso foi me ajudar bastante à frente em outras carreiras, o qual eu nunca imaginava na época da faculdade que eu um dia adentraria. E eu não respondia quem sou eu. Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Ele gosta muito de RI. Brincadeira. Mas além disso, quem é o Danilo fora do LinkedIn, no dia a dia, o que você gosta de fazer? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Muito, muito, muito curiosa. Desde criança, assim, eu tenho vontade de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas. É engraçado que ao mesmo tempo que eu tô falando isso, eu sou uma pessoa muito tímida. Tanto que, para estar aqui no podcast, foram alguns convites. É verdade. Foram alguns convites. E assim, isso porque eu já tô muito melhor. Porque eu já era uma pessoa muito, muito, muito mais fechada. Por exemplo, até num aspecto social mesmo, sabe? Pra começar a sair mais com os amigos, ir pra festas e tudo mais. Eu fui fazer isso depois dos 20 anos, por aí. Eu fui fazer teatro lá pelos 23 anos pra poder me comunicar, pra poder, enfim, me soltar mais. Era um teatro específico para soltar as pessoas tímidas. E ali eu descobri o que eram pessoas tímidas. Aí eu percebi que eu não era, e aquilo me soltou. Mas eu acho muito legal você falar isso, porque sempre que eu falo para as pessoas que eu sou tímida, as pessoas, ai, não é. E eu entendo, porque eu tive exatamente a mesma reação agora. Mas eu entendo de onde vem, porque uma coisa é você querer muito estar ali e não conseguir. Outra coisa é você não querer, que aí seria uma pessoa introvertida, uma pessoa que não gosta de estar com pessoas. Você gosta, só que às vezes no meu caso, assim, a minha timidez depois ganhou um nome mais chique e uma doença, que é tipo ansiedade social, que vem do transtorno de ansiedade E você tem generalizada. ansiedade social? Tenho ansiedade social, tenho medo de gente. Porque basicamente assim, eu gosto muito de estar com as pessoas, mas o que é essa timidez que eu tinha? O medo de falar a coisa errada na hora errada. Sabe? Tipo, eu faço muita piada. Se eu faço uma piada e ninguém ri, o meu cérebro automaticamente vai para aquele lugar de eu sou a pior ser humana viva. Por que eu abri minha boca hoje? Por que eu saí de casa? Mas é normal, eu também tinha um pouco disso, então posso falar, mas assim, é com o tempo que você vai tirando e com o aperfeiçoamento também. Uma coisa que eu acabei aprendendo, indo muito nos stand-ups. Você percebe que quando você entra no stand-up, tem o comediante ali, ele vai, antes de começar a fazer as piadas, ele conversa com a plateia, né? Ele quer saber o nome das pessoas, de onde elas vieram, se tem alguma história muito específica, engraçada, se a pessoa não é de lá, e aí fala uma cidade com nome diferente, quer perguntar de coisas da cidade e tal. Porque ele cria rapport naquele momento. Então, na hora do show, onde tem vários comediantes que são hiper tímidos fora do palco, né? Naquela hora, ele vai soltando ali as piadas que ele já tem mais ou menos na cabeça sobre o que fazer em relação ao público, ao ambiente, se choveu no dia, se tá sol, né, coisas do tipo. E ele vai mesclando com o que as pessoas vão falando ali. E essa técnica do rapport, eu uso bastante. Hoje em dia eu uso bastante, foi uma coisa que eu fui aperfeiçoando com o tempo. E você não precisa usar apenas para fazer piadinha, né? Você usa, na verdade, para tudo. Você observa muitas pessoas, você vai conversar com um cliente novo, com um parceiro, enfim. Você percebe mais ou menos o jeito dela de ser, de falar, de
de até gesticular, né? E aí, com isso, você vai meio que se ajustando, entendendo o que provavelmente essa pessoa vai gostar e não gostar de falar, né? E isso vai pra mim, pelo menos, foi com um treino com a vida mesmo, sabe? E também fui trabalhar em parcerias. Mas você tinha vergonha de chegar na rodinha? Sim, por muito tempo tive, muito tempo. Cara, minha mãe diz que quando eu era assim, por exemplo, 5, 6 anos de idade, Dia das Mães, eu tinha tanta vergonha de toda a situação, de eu estar ali exposto cantando para outras pessoas, no caso para minha mãe, que em muito momento ela achou que o problema era com ela, que era tipo, que eu tinha vergonha dela. E não, nunca foi isso. Mas ao mesmo tempo, na época, eu não sabia muito bem como dizer o que eu sentia. Tudo bem, esse trauma superado. Mas assim, tudo que eu tô falando aqui, ela vai ver. Como sua mãe Mas. chama? Clara. Dona Clara? Deixa o seu like. Então, nunca foi vergonha dela, não foi nada disso. Era uma fobia específica que eu tinha mesmo, desde criança. Foi na adolescência, putz, piorou muito, muito. Eu fui ainda aquele adolescente com aparelho, que eu usava óculos, com muita espinha na cara. Fui fazer tratamento com Roacutan. A vida não Numa ajuda a gente, fase difícil, que tem muito bullying. Começava a se falar sobre bullying nas escolas, ainda não era algo tão difundido como é hoje, né? Foi bem, bem ruim, assim, sabe? E aí, aquilo me deixou mais fechado ainda. Mas eu era o tipo de pessoa, segundo os meus amigos da época, que era, assim, muito fechado. Aí a pessoa entrava na rodinha, em meu nome, digamos assim, começava a conversar comigo, e aí eu me abria, né? Então eu já percebia que era só um primeiro passo que eu precisava vencer ali, né? Hoje em dia já tenho menos medo de tudo, assim, no geral. Hoje eu entro num palco e começo a falar com as pessoas, vou falar tremendo, ainda bem que esse microfone ele tá preso aqui numa coisa, né? Porque se eu estiver segurando, ele ia estar tremendo, mas eu falo. Ai, é sobre isso. Mas E aí vai assim, melhorando. no final também, tudo que a gente não é tão acostumado a fazer, que a gente não faz o tempo inteiro, não é tão fácil. Tipo, quando eu gravei o primeiro podcast que eu fui entrevistada, antes de ter o meu, eu vim aqui gravar e foi exatamente esse estúdio, sentei onde você tá. Cara, eu falei assim pro Espina, que tava me entrevistando, eu falei, cara, me dá umas 3 garrafas de vinho porque eu não vou conseguir falar. Eu tava com muita vergonha, eu tava assim, ó, eu lia e relia o que ele tinha me passado, e hoje em dia eu entendo quando eu mando pras pessoas o material, porque as pessoas ficam super inseguras, e eu tento acalmar, porque eu entendo o que é estar do outro lado, Sim. mas ao mesmo tempo, assim, cara, não é tão simples uma coisa que você não faz dia a dia. Agora chegou aqui, nos primeiros que eu fui gravar também, eu tinha que ler, reler, me preparar. Hoje em dia, eu mando, mas assim, eu mal leio o que eu mando pra você. Sim, sim. Porque eu já sei como a banda toca, então tudo que é novo é muito difícil, e depois... E depois a coisa vai indo, você vai aperfeiçoando também, você vai pegando os seus jeitos pra poder extrair o melhor de cada convidado, né? Com certeza. Eu diria que minha vida em parcerias também é bem nesse sentido. Eu vou tentando entender ali como que é a pessoa, como que ela se comporta, o que ela vai gostar ou não gostar de ouvir, e ao mesmo tempo, o que eu tenho ali na mesa de negociação, o que eu realmente posso fazer e o que eu não posso fazer em nome da empresa que eu estou representando, e o que a gente quer extrair dali, vou falar melhor, o que a gente pode fazer de ação conjunta que tem benefício mútuo, ou triplo, ou quádruplo, né? Isso foi a minha base de trabalho nos últimos, sei lá, 5 ou 6 anos, desde quando eu entrei para e-commerce. Né? Quando chegou naquela idade lá do jovem adulto, eu queria me soltar mais, eu comecei a sair, me forçar a sair, e sim, a bebida alcoólica ajuda muito para dar uma relaxada, né? E você começar a falar e tudo mais. Na época que terapia nem era dia a dia, eu exato. sei, tipo assim, Exato. não existia fazer terapia. Sim. Não era dia a dia de ninguém. Tipo, talvez de quem tinha muita condição social, tipo assim, muita, né, condição financeira, não, classe média pra baixo. Não tem, exatamente. Então, sim, me ajudava, mas um tempo depois eu fiz um experimento. Eu fui tentar entender se eu tinha virado uma pessoa super legal por conta da bebida ou se eu era realmente essa pessoa que eu queria ter sido desde então. Aí teve um evento específico, um evento assim, Murphy, né? Geralmente, eu disse lá, eu não vou beber. E não te oferecem bebidas de graça na tua frente. Whiskies, Negronis, o Fitzgerald, tudo, assim. E assim, do bom e do melhor, feito pelos melhores chefs. E eu falei, não, água com gás, limão espremido, por favor, né? E... beleza, fiquei o evento inteiro, porque eu estava interessado ali em conversar com as pessoas e dançando e tudo mais.
E no final eu recebi o feedback das pessoas mais novas que eu tava conhecendo ali, de que eu era muito simpático e tudo mais. Aí eu pude perceber que legal, sou eu, não é a bebida, né? Com Eu acho que certeza. muita gente às vezes tem esse receio, assim. Tô falando por pessoas que eu já conversei, fora câmeras, assim, que comentam que, assim, com álcool eu me solto. Não precisa ser assim, sabe? Eu acho que é um pouco geracional também, igual eu Uhum. falei, né? Tipo, hoje em dia com terapia, fica muito mais fácil você também se conhecer, você também entender da onde que vem esse comportamento. Tipo, quando eu era criança, mesma situação que você, eu fui pro coral, gente, eu não abria a boca. Não é que eu era tímida, eu não abria a boca. Eu ia pra No escola muda, coral. voltava calada. Não, pra escola. Ah. Daí, tipo assim, eu falava muito no carro indo com a minha mãe ou com as minhas amiguinhas. Chegava na sala de aula, acabou. Muda. Na hora de ir embora, falava um monte de novo. Olha Eu só. tinha vontade de conversar, só que assim, em lugares onde eu não me sentia segura, eu não falava. Daí minha mãe me botou no coral, porque eu gostava de cantar. Aí depois, teatro. Porque pra ver se a coisa andava. Não funcionava, porque também não tirava esse lugar de insegurança. Aí ficando mais velha, tipo, eu já tava na mesma escola há muito tempo, conhecia todo mundo, tranquilo. Mudava o ambiente, quieta de novo. Olha E só. aí virava o quê? Antipática. Ah, a Babi é muito chata, quem não me conhecia. Até hoje é meio assim, quem não me conhece muito bem assim, tipo, porque até hoje é um lugar, tipo assim, de insegurança do tipo, cheguei num lugar novo, eu prefiro ficar quieta e assistir pra ver como é que eu vou me comportar. Mas eu tenho uma história pra te contar que eu acho que eu nunca te contei. Quando a gente se conheceu, eu conheci o Danilo em um evento. Uau! Sim. Mas eu vou te perguntar mais de você, mas eu quero contar essa história. Conheci o Danilo num evento. Eu me esforcei porque eu queria muito fechar uma parceria com a agência que ele trabalhava. Descobri que eles iam fazer um evento, comprei o ingresso. Depois ele fica me zoando que 2 pessoas compraram, eu e minha ex-chefe. E É eles porque ficaram era um evento impressionados. para Foi o único convites. lucro que teve com o ingresso no evento. Foi meu. Eu devia ter recebido um tapete vermelho chegando Devia. naquele evento. E eu fui nesse evento sem conhecer ninguém. Acho que foi o primeiro evento que eu fui. Talvez não o primeiro, um dos primeiros que eu fui 100% sozinha. Absolutamente sozinha. Não queria beber, porque, tipo assim, não conheço ninguém, né? Também não vou me passar, então fui sem beber, fui dirigindo ainda. E aí, eu tinha um objetivo, que era descobrir quem que era o cara de parcerias. Ou a mulher de parcerias. Não sabia ideia do nome. Eu tava prospectando essa agência há 1 zilhão de anos. Eu vendi pra eles em outra empresa. Então, assim, eu sabia quem eram os donos e eles não me respondiam. E eu já, assim, já não sabia mais o que fazer, fui lá. E eles estavam tinham recém-integrado um grupo de um grupo de agências muito maior. Então, esse evento também teve... ia ter palestra da empresa maior, enfim. Cara, a questão é, eu fui pra esse evento, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu lembro que eu namorava na época, eu mandava assim pro meu namorado, cara, eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sentei assim numa cadeira, eu fiquei olhando pro nada, parecia uma doida, porque eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir falar com ninguém aqui. Eu fiz minha chefe me deixar comprar ingresso, eu não vou conseguir, porque ela ia comigo e não pôde ir. Ah. Eu não vou conseguir falar com ninguém. Eu não vou conseguir. Então, assim, e era uma job nova que eu tava, de prospecção de parceiros estratégicos. E aí eu não fazia prospecção há uns zilhões de anos. E eu tava assim, cara, não vai dar. E eu passei, assim, mais de 1 hora criando um grande plano de como que eu ia chegar até Meu a Deus, eu pessoa não certa. sabia disso. Juro, eu lembro de estar sentada com a mão suando, assim, ó, enquanto rolava a palestra. E eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu não conseguia interagir com ninguém. Nossa. Você me conhece hoje em dia. Sim, imagina, eu não imaginaria isso, jamais. Interagir com ninguém. E literalmente, assim, eu passei 2 horas fazendo todo o plano de como que eu ia descobrir quem era a pessoa certa. Me custou toda a coragem da vida chegar no cara lá gringo, pra depois ele me levar pra outra pessoa. Mas assim, eu passei por ele 400 vezes antes de ir até ele. Aí, beleza, deu certo. Me levou pra uma pessoa que levou pra outra, que me levou pro Danilo. Mas assim, eu juro, eu tava mandando mensagem pro meu ex-namorado, falando assim, cara, não vai dar. Eu tô muito nervosa. Ele, vai, você consegue, eu não consigo. Cara, de nervosa que eu tava. Nossa, eu não tinha ideia disso. Juro, eu nunca Eu te juro contei por isso. Deus, eu não tinha ideia disso. Porque pra mim, né, no meu recorte, apenas chegou, Dan, tem uma pessoa que quer falar com você, quer Uma falar com maluca, parcerias. toda né, animada. Eu falei, nossa, mas aqui? Falei que é. Eu falei, tá bom. Foi apenas isso, ó. Meses depois a gente foi fazer a nossa trilha né, com a agência que você queria tanto prospectar e a empresa que você trabalhava e uma outra parceira no meio também. Sim, foi A muito gente legal. montou, exatamente, eventos ligados ao e-commerce ali que foram muito, muito legais, muito Essa diferentes história- pro mercado. Essa história minha com o Danilo daria um podcast inteiro sobre relacionamentos. Mas enfim, só voltando, né, pra concluir a questão da timidez. Qualquer pessoa que conhece ele, que tá vendo isso, deve estar pensando assim, o Danilo não é tímido. Mas eu entendo. Eu entendo Eu de onde recebo vem. esse feedback o tempo inteiro. Jamais, que isso, você Ninguém não é sabe o quanto tímido. custa pra você não ser, né? Nossa senhora.
Exatamente. E, uma outra coisa que me ajudou muito também. Mas tudo bem que foi numa situação onde eu já estava trabalhando e ganhando meu próprio dinheiro e ganhando mais, né? Comecei a viajar bastante. E aí ajuda, porque você vai para outro país, vai sozinho, com outro idioma, você tem que se virar, né? Verdade. E eu nem tô falando de viagens muito longas, distantes, não. Tô falando, por exemplo, aqui pro lado, pra Argentina. A primeira vez para Buenos Aires, eu fiquei num hostel. Não gostei do hostel. Custou uns 2 dias para eu perceber isso. Falei, eu preciso sair daqui porque eu achava que eu estava num lugar movimentado, eu estava justamente para me soltar mais. E aí eu troquei. Aí eu troquei para simplesmente o hostel mais agitado da cidade, no centro da cidade. Mesmo assim, eu me mudei numa segunda-feira. Aí, não sei se ainda é assim lá hoje, mas segunda-feira em Buenos Aires é tipo em São Paulo, não tem muita coisa aberta. Mas tem um evento estudantil aberto toda segunda-feira lá. Um amigo meu argentino já tinha me falado desse evento. Quer ir pra um rolê legal, diferente, numa segunda-feira, tipo inusitado? Vá neste lugar. Guardei essa informação na cabeça, fui para o novo hostel. Não tinha nada para fazer. A gente era mais jovem também, aquele momento que você tá em viagem, você quer sair todo dia, é normal, né? Desci pra recepção, pensando, não vou lá sozinho, né? O que eu faço? Cheguei na recepção, tinha um sofá, no sofá tinha umas 6 pessoas, nacionalidades diferentes. Eu acho que elas estavam na mesma, pensando também, o que eu faço? Eu não pensei 2 vezes, eu comecei a falar em inglês, em espanhol ali com eles e falar, galera, eu conheço um lugar hoje, é um dos poucos lugares abertos na cidade, voltados, tipo, né, pra nossa idade, não sei o quê, que tem uma apresentação, a parte, né, muito louca, depois eu já conto como que era, um ambiente muito grande e tal, deve ser muito legal, deve ser, não sei se é. Bora lá? E todo mundo, parece que a galera tava ali esperando isso acontecer. um louco chegar e falar, bora, entendeu? Eu lembro que um dos amigos que eu fiz ali chegou a comentar pra mim, eu achei que até que você era monitor do Você hostel. achou que o cara trabalha no hostel. Pessoal, o evento do dia é esse, quem vai? Tipo isso. E Já me aí a passa mal de gente ir. foi... A gente foi lá, foi um evento muito diferente. É como se fosse uma batucada. Acho que em todo país latino-americano tem eventos de batucada. Mas com um palco super grande e tal. E assim, uma superprodução. Mas parece, pra mim, tá? Que a qualquer momento ia entrar uma Ivete Sangalo ali. Faltou isso. E pra mim ficou nessa abertura por 1h30. Bacana. Mas realmente um pessoal muito bacana, muitos estudantes ali de universidades diferentes e tal. E aí ali eu já me soltei muito. Bom, já tinha me soltado ali no hostel, pra me soltar ali era muito mais fácil, né? Fiz muitas amizades legais ali, eu apresentava esses meus novos amigos que nem sabia o nome direito, inclusive, faço isso até hoje. Ele faz. Começava a criar as pontes e tal, e ali eu comecei a perceber como eu gostava de fazer isso, como eu gosto de fazer isso. Tudo bem, precisava encontrar um contexto para que valesse a pena de fato fazer, né? Mas foi essa primeira experiência. Depois, uns 10 meses depois, surgiu uma outra oportunidade, fui para Nova York. Fui para Nova York no verão. E tinha ido para lá no inverno, mas nunca tinha ido no verão, achei que ia ser interessante também. Fui sozinho. Já falava bem inglês, fiquei no hostel também, na região do Brooklyn. E mais ou menos para fazer a mesma coisa, né? Para tentar fazer a mesma coisa. Não consegui, não foi da mesma forma. Tentei fazer isso num bar, acabou não dando muito certo, mas tudo bem. Descobri um pub crawl. Geralmente, dica para quem vai viajar, vai sozinho, quer socializar, procure um pub crawl. Geralmente dá certo, e não precisa beber nele, embora também vale. Eu apoio, inclusive, quem não sabe, no Airbnb tem uma aba de experiences. E sempre tem Pub crawl. bar hopping, pub crawl, pode chamar verdade. como quiser. Mas, tipo assim, eu já fiz várias vezes quando eu viajei sozinha e foi a melhor coisa. Inclusive, tem amigos até hoje que eu conheci nesse tipo de coisa do Airbnb. É verdade. E não só pub crawl, mas assim, você é aquela pessoa mais fit, mais saudável, também tem experiência, tipo assim, sei lá, caiaque, caminhada, city tour com fotos. Cara, tem milhões de coisas, sabe? Hoje em dia é muito mais fácil. Exatamente. Houve uma época em que pub crawl era um site. Era eu um fiz único. em 2012 em Londres. Isso. Pub Crawl London. Era isso. Hoje em dia, putz, é tão mais fácil achar comunidades, né? É verdade. Tem aquela Time Left também. A Time Left. Eu fui aqui em São Paulo Tu numa foi? Time Left. Só pra finalizar Nova York, no fim das contas, fui no pub crawl. Bom, no caso dos Estados Unidos sempre tem brasileiros viajando também, tinha alguns ali, mas consegui fazer amizade com umas 50 pessoas no pub crawl.
E a gente depois foi numa festa, sempre termina numa festa, né? E a festa final era interessante que ela tava dividida, uma metade da festa era pro pub crawl, outra metade era para um aniversário de alguém. X. E tava com aquelas. Sabe aquela. Quando você vai numa fila de cinema, assim, que tem aqueles. Eu não sei o nome daquilo. Né? Delimitando ali o espaço de cada um. Passou um determinado momento, eu sem perguntar pra segurança pra ninguém, eu decidi tirar essa divisória, né? E aí a galera começou a se misturar, o que foi muito legal, porque pra galera que tava ali, eu percebi que era assim, nova-iorquinos, sabe? Apenas. Começaram a ter contato com pessoas de outros países que estavam ali pra festa de uma forma geral, né? E eu lembro que chegou a hora do aniversário e todo mundo cantou junto, e era assim, né? Pelo menos, 50 pessoas, pelo menos uns 20 países diferentes na festa do aniversário da menina que ela tava fazendo, sei lá, 25 anos. Né? Foi uma super experiência irada, muito diferente, e de novo a galera da parte nova-iorquina da coisa achava que era eu que tava organizando o negócio. E não era. O gerente da balada, exatamente. E não era. Era só porque, enfim, eu gostava bastante de fazer isso. E eu ainda lembro que acaba 2 da manhã as coisas nos Estados Unidos, a gente ainda foi pra uma pizzaria depois que me deu na cabeça de que era perto. E Deus esteve comigo naquele momento. Realmente era perto, mas eu não lembrava muito bem. Mas deu tudo certo e ainda alimentei todo mundo. Claro, cada um pagou o seu, né? Justo. Muitas vezes... Posso tentar até falar para a câmera, no caso. Fica à vontade. Muitas vezes a gente vai para determinados eventos, a gente precisa estar em determinadas situações, que você não tem muita certeza se vai fazer sentido, se vale a pena e tal. Acho que quanto mais coração aberto você for nesse sentido, você tem que ir, você está obrigado a ir, é a melhor coisa que você tem a fazer. Sempre tem pessoas interessantes em todos os lugares. Aliás, eu sou partidário de que todo mundo tem uma história muito interessante para contar. E você pode aprender em algum ponto nesse sentido, né? Há controvérsia, mas tudo bem. Mas, não, e nem que seja para aprender, sabe? Mesmo que a pessoa seja realmente né? Não vale a pena para nada, mas você tem algo a aprender. Você né? não faz igual. Você... E aí, o que eu quero dizer ali foi uma super experiência nesse sentido, porque é um jantar com estranhos. E o que eles fazem? Eles fazem um questionário, umas 50 perguntas ali, querendo saber tudo de você. Se você gosta, do que você gosta, que você não gosta, determinado assunto se te apetece ou não apetece, signo. Ele pergunta muita coisa, né? E qual que é a ideia? É de tentar trazer pessoas não com assuntos iguais, mas com assuntos complementares à mesma mesa. Eles fecham restaurantes inteiros ou parte de restaurante pra poder fazer isso. E aí eles vão montando os grupinhos e aí chamam, deu certo, vai ser em tal dia e tal hora. Ok. Fui, marquei. Logo bem no começo, quando começou a ter essas coisas, né? E, bom, verão, São Paulo, 6 horas da tarde chove. E muito, né? Fui para o restaurante porque eu tava bem perto, era no Itaim. Mas assim, o restaurante inteiro tava fechado para o evento. 6 pessoas foram para o evento. E pior, ficou cada uma numa mesa, porque eram de grupos diferentes. Mas, dada a situação, a gente percebeu que não ia ver mais ninguém. Os 6, se olhando tudo de longe, decidiu se juntar numa mesa só. Cara, parecia casting do BBB. Era um completamente diferente do outro. Completamente Assim, diferente do outro. Claramente aquele não era o match. Não era pra ser o ambiente, não era pra ser aquela mesa. Mas deu tão certo, ao mesmo tempo, foi muito irado. Eu me senti o Fábio Porchat na mesa, assim. Começava, porque as pessoas ficaram um pouco mais retraídas, eu começava a puxar assunto com todo mundo ali. E aí linkava com a galera da mesa, né? E foi muito legal, a gente tirou uma foto até no meu Instagram, assim, do tipo, do grupo que nem o Time Left previu. Foi muito, muito, muito legal a experiência, porque foi nesse sentido, era uma situação adversa, não dá saindo da forma como você estava esperando, mas tem como você tirar algum proveito daquilo. E no fim das contas foi um jantar maravilhoso, e com pessoas muito diferentes, porém muito estranhamente complementares, eu acho que posso dizer assim. Eu acho isso muito legal, porque talvez muita gente iria embora, ia, sei lá, desistir de participar, Totalmente. porque olhou ali que, não vai dar em nada, dane-se, vou embora. Não, vamos fazer o negócio acontecer aqui como dá. Aproveitar da situação, né? Nem tudo que você faz que você planeja dá certo. O que você pode tirar dali? Eu acho que isso é a melhor coisa. É isso. E linkando tudo isso com o Danilo profissional, como é que foi a sua entrada nesse mundo de parcerias, assim? Como é que foi essa trajetória?
tá? Não foi, bom, nada linear, né? Como eu comentei em relação a relações internacionais. Você aprende a ser generalista, você aprende a falar sobre muitos assuntos diferentes, em óticas diferentes. Mas você chegou a Isso é um trabalhar em ponto RI? específico. Nunca trabalhei em RI. Mas eu trabalhei em lugares diferentes, em indústrias diferentes. Eu fui trabalhar em indústria de TI, fui trabalhar na farmacêutica, fui trabalhar no marketing, na publicidade, na inovação e no e-commerce. Né? Na verdade, foi e-commerce, inovação e voltei para e-commerce, né? E em cada uma, claro, são negócios completamente diferentes, mas tem aqueles pontos que tem também em comum, que é em comum a toda empresa. Eu nem tô falando das coisas chatas, tô falando, né, de gerais mesmo, de pessoas, são das pessoas. É dos relacionamentos em si. E eu fui me percebendo na área com o tempo, porque eu não fui trabalhar com parcerias no primeiro emprego. Sim. Né? Eu fui estagiário de uma grande multinacional de TI, e ali eu trabalhava muito com números, com análises, né? Com roadmaps e tudo mais. E eu tinha que fornecer essas análises, claro, né? Com um time, com a minha chefe e tudo mais, para executivos da empresa, para eles tomarem novas decisões, decidirem para que lado eles iriam e tudo mais. Mas tá, ali foi o primeiro momento de networking que eu tive, que são as pessoas com quem trabalhavam comigo. E os estagiários da empresa, porque a empresa era enorme, muitos estagiários ali. A empresa não era enorme, ela ainda é gigantesca. Tem muita gente trabalhando no Brasil. Então, é uma fábrica de estagiários, basicamente, né? E ali, então, começou, mas eu ainda era bem tímido. Tanto que com essa galera, que eu era amigo ali, né? Comecei a sair depois que eu saí do estágio, depois que eu saí da faculdade, né? Mas é um grupinho que eu tenho até hoje. Passaram 15 anos, tenho até hoje. Aí eu fui pra farmacêutica. E aí a coisa começou a dar uma balançada. Comecei a conhecer outras pessoas em outros sentidos completamente diferentes. Na farmacêutica você fazia o quê? Cara, eu fui contratado para trabalhar especialmente com um sistema de compliance. E basicamente o trabalho inicial era preencher dados específicos de médicos ou de eventos específicos para poder fazer as conexões ali e levar eles para... Perguntei, não sei se eu já te falei que eu também já trabalhei na farmacêutica, mas eu era Acho que propagandista. Não, Daí, era uma situação diferente. Exatamente isso, Eu usava esses dados no tablet pra Sim, fazer faz visita sentido. médica. Então eu pegava esses dados... categoria do médico, 1, 2, 3, 4, 5. Exato. Um dia eu quero falar sobre isso também. Eu pegava esses dados e aí eu conseguia... E aí o que acontece? Era um sistema novo na empresa. E era uma forma também do compliance estar mais próximo dos times, tanto de área médica quanto do marketing, de produtos. Né? Era divisões ali feitas por produtos, que eu acho que é normal nas farmacêuticas, né? E aí, com o tempo, o que foi acontecendo? A gente acabou virando meio que mentores das áreas, porque a gente colocava tantas informações ali, foi sabendo com o tempo o que era possível e o que não era, que eu brinquei na época que eu virei uma Bela Gil, assim, do tipo, você quer fazer um evento assim, assim, assado? Cara, isso aqui não vai ser aceito, mas você pode substituir por tal coisa. E talvez dessa forma você vai conseguir. Ou então, cara, tal speaker não vai conseguir passar por conta disso e disso e disso da carreira dele. Mas talvez se você achar um outro speaker que fala de tal coisa, possa funcionar nesse caso. Ainda existe empresa, uma farmacêutica alemã. Ou seja, a gente estava sobre as leis da Anvisa e sobre as leis da Anvisa alemã, vai. Então, assim, não era lá muito fácil, não era lá muito permissiva, né? Mas foi muito legal, porque fui lá para trabalhar, preencher informações no sistema, e aí eu tive promoções lá dentro e fui trabalhar com uma área Latam lá dentro. E aí eu lembro que nesse escritório Latam era eu e mais 2, 3 pessoas, 4, vai, que falavam português, que eram do Brasil. O resto era do... Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar. Desde de longe. Desde muito do longe. Cone Sul, lá do Ushuaia até quase Houston, vai, no México. Não, Houston fica nos Estados Unidos. Mas vocês entenderam. Monterrey. Longe. Eles eram de longe. Tudo muito, muito longe. Você dá detalhe? Ninguém que tá em casa vai parar pra conferir e buscar de onde que essas pessoas... Exato. E foi irado ali, porque eu conversava com muitos diretores médicos, cada um de um país diferente, todos falando espanhol. Eu aprendi a falar espanhol com eles e fui fazer também um intercâmbio na época. Fui pra Espanha, melhorei meu espanhol também. Fui pro México também. Aí eu tava tirindo, né, nesse idioma e conheci pessoas completamente diferentes. E ali foi, putz, que legal, uma experiência interessante, diferente. Chegou a hora que eu não queria mais ficar ali. Não me via... Pra crescer na farmacêutica, você tem que ser propagandista em algum momento. Ir pra campo, ser um CAM, né? Um Key Account Manager. Eu não queria.
Eu falo, não é isso que eu quero, não tem nada a ver. Gente, é um trabalho braçal. Ainda bem que você não foi. E aí, então, eu decidi tentar outras coisas, eu consegui trabalhar em veículo de publicidade. Pronto, mudou completamente minha vida de novo. Só que já era mais perto de um time de vendas mesmo. Né? O que essa empresa fazia, basicamente, vendia espaços publicitários digitais. Né? E ali eu fui aprendendo a lidar com clientes diferentes de verticais diferentes. Né? Dentro do escopo da publicidade. Depois, fui trabalhar em agência de publicidade, atendendo uma grande montadora que está no mundo inteiro. Nesta grande montadora, eu fui aprender o lado da agência, mas mais voltado a esse cliente, enfim, exercer meu trabalho ali, que era de mídia, não tinha nada a ver com parcerias, não era atendimento, não era nada nesse sentido, né? Eu também estava ali também por conta desse background de compliance que eu tinha tido na farmacêutica. E ali eu comecei a perceber que as coisas começaram a se fundir um pouco. O que eu quero dizer? Tava no veículo de publicidade. Esse veículo ele não existe mais hoje. Aí as pessoas foram para outros veículos de publicidade. Mas eu fui atender um cliente enorme que faz propaganda no Brasil inteiro, em todos os veículos. Ou seja, essas pessoas que trabalhavam nos veículos começaram a me atender, porque eu representava a empresa, o anunciante, né? E aí eu pude ver o poder do networking. Falo, nossa, cara, eu fiz amizade com essas pessoas, eu trabalhei com essas pessoas, não necessariamente fiz amizade com alguns, eu fiz outros não, normal, né? Mas eu mantive aquele relacionamento, aquele contato, e olha só, tô usando de novo. Eles também estão me usando nesse sentido, num outro contexto completamente diferente, nem um ano depois, sabe? E o mercado de publicidade especificamente né, muda bastante, a galera realmente vai trabalhar em projetos diferentes, em áreas diferentes. Uma hora você é veículo, uma hora você é anunciante, uma hora você é agência, né? Vai trocando bastante ali, é normal nesse sentido. É, inclusive uma forma que você tem de crescer, né? Quando eu estava na agência, eu me interessei muito por planejamento. E aí, eu achava interessante também eu trabalhar com dados, mas tentar entender o que tinha por trás das campanhas, né? Qual que era o racional que era feito e tudo mais. E ali, um super mentor ali me falou do Miami Ad School. Vai lá fazer esse curso que tem lá de planejamento, que ele é muito bom, ele é 3 meses, mas ele te dá um bom overview. Nunca fui trabalhar com planejamento, no caso, mas eu conheci pessoas de uma grande plataforma de e-commerce, que é brasileira, que está no mundo inteiro. E estava em pleno crescimento na época. E aí a gente foi fazer um trabalho em conjunto lá na sede dessa empresa. E eu me encantei, porque até então eu achava que só as empresas ligadas à publicidade que eram legais, sabe? E não, ele era irado também. Eu falei, gente, eu quero trabalhar aqui. Em algum momento eu quero trabalhar aqui. E assim, a empresa, como eu falei, estava em franco crescimento. Eu até brinco que era tipo, não era pra estar ali. Tipo, estavam já catando as pessoas na esquina pra trabalhar. Porque tinha trabalho, né? Muito ali pra ser feito. E deu uns 2, 3 meses, apareceu uma vaga voltada a parcerias. O nome não era nem parcerias, era ecossistema. Eu falei, ok. Fui fazer a entrevista, nessa época eu já tava mais, né, na malemolência ali, já falava melhor e tal, já lia mais as pessoas, e eu já sabia muito bem que eu queria entrar naquela empresa, né. Então eu fui, inclusive, acho que uma dica que eu dou pra todo mundo, quando você tá buscando um determinado emprego, você tá buscando ir pra uma área, uma carreira específica, vale muito a pena fazer 2 coisas. Uma é você entender em detalhes como é que funciona a cultura daquela empresa. O que eu quero dizer é aquelas páginas do RH onde fala nossa missão, nossos valores, elas não estão ali apenas para inglês ver, sabe? Elas têm um significado forte por trás. Ali vão nortear princípios do que a galera do RH tá buscando. Às vezes não é o que o gestor tá vendo, mas o primeiro crivo é o RH, né? Então, vale a pena você olhar. E em empresas boas, o gestor também olha isso, né? E ele não vai querer olhar que você sabe, ele vai querer ver isso dentro de você, né? Então, você entender se aquela empresa que você quer, que você quer, é isso mesmo que você quer. Porque, no fim das contas, eles vão te exigir isso, não só na entrevista, mas o tempo inteiro, né? Então, essa é a primeira grande dica. E a segunda já que é isso mesmo, você decidiu que ajuste o seu LinkedIn para ela. Hoje em dia, todo mundo vê as pessoas pelo LinkedIn. Então, poxa, eu tô trabalhando com publicidade, aí eu quero trabalhar agora com parcerias. Então, vai entender de fato o que é parcerias, ver se é isso mesmo para você. E você vai perceber que na maioria dos trabalhos, a não ser que, sei lá, você era um cientista, você era matemático, ou seja, uma coisa que não é muito ligada à carreira de humanas, né?
sempre tem pontos em comum. E esses pontos em comum de trabalhos que você fez, você fala, nossa, eu exerci parcerias aqui, mesmo não tendo sido. Ou o que você quiser, né? Então, dá essa ênfase no que você fez, né? Não precisa ser necessariamente no LinkedIn, mas pode ser no post. Ah, de um trabalho que eu fiz com determinado colega, com determinada área, né? Alguma coisa nesse sentido. Claro, você tá se promovendo, tá, pô, é chato se promover. Cara, mas assim, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, eu falava que eu não era vendedor, que eu não gostava de vendas, de vez em quando, às vezes, não gosto mesmo. Eu acho estranho você ter que convencer o outro em relação àquilo, até um dia que uma outra grande amiga minha, que hoje eu considero como mentora, falou pra mim, uma das primeiras reuniões, todo mundo é vendedor. Não tem essa história. Você tem 4 anos de idade, você quer um picolé. Você vai falar com seus pais, você vai convencer de que vale a pena. Nem que seja por argumentos assim, pô, mas tá calor, né? Não sei se uma criança de 4 anos falaria assim, mas enfim, né? Você vai tentar convencer de alguma forma. Ou da forma mais rudimentar, no caso, né? Que no caso é o... É o... Ai, meu Deus, chantagear os pais, que é... Se eu não tiver o picolé, eu vou chorar. Mas, ou seja, você tá ali vendendo de alguma forma. Quando eu entendi isso, curiosamente, eu comecei a trabalhar mais e mais ainda próximo de vendas. Hoje eu trabalho com comissão, eu sou comissionado. Ou seja, tem determinadas contas que eu ajudo a minha empresa e, num contexto específico, no âmbito de parcerias, eu também ganho com elas, né? E demorou para eu entender isso. Demorou muito. É bem interessante. E eu acabei não respondendo essa pergunta, né? Não? Não sei. Eu pedi pra você contar um pouquinho da história, de como você foi parar em parcerias. Você me contou. Ah, entendi. Porque assim, tem mais uns detalhes ali. Entrei, o meu gestor na época sabia que eu nunca tinha trabalhado com parcerias, ele foi me inserindo aos poucos ali nesse mundo novo. E já era o mundo do e-commerce. Já saí completamente da publicidade. Cara, foi muito interessante, porque eu me apaixonei pelo mundo do e-commerce, comparado ao que eu tinha antes na publicidade. Na publicidade, tem muitas panelinhas fechadas, muitos grupinhos fechados. Então é muito difícil de você adentrar neles. E assim, eu tinha essa visão, aí depois eu voltei pra publicidade, pro grupo publicitário que você comentou, e aí eu tive a certeza disso. Não porque foi uma experiência ruim, pelo contrário, porque eu cresci no e-commerce e ali eu pude entrar. Né? Eu falei, olha só, eu tive que sair desse mercado para poder crescer e voltar, e aí sim ser contado dentro dessas pequenas bolhas, sabe? E também nesse contexto de parcerias, de relacionamento. Mas enfim, fui desenvolvendo isso dentro do mundo do e-commerce, e a galera do e-commerce é mais... Hoje tá mais velha, né? Mas era mais jovem. Então são pessoas já naturalmente mais abertas. Então você conversa mesmo com várias empresas, representando uma ou não. Sempre tem alguém muito legal para você trocar ideia, para conversar, para aprender, né? Eu fiz muitos amigos de verdade dentro do e-commerce. E eu sempre tentei fazer disso também uma forma de eu retribuir. Então, com todo mundo também com que eu converso, que vem conversar comigo. Não tô falando apenas de você no evento, mas assim, também, né? Eu sempre tento, né, agir da melhor forma, tentar entender o que a pessoa quer. Eu também tô observando a pessoa bastante naquele momento, para ver se faz sentido o que eu vou falar, o que eu não vou falar, ou... eu tenho essa mania de tentar ser perfeito, né? Não é certo, eu tô em tratamento, mas assim, você quer trazer a melhor situação ali. Por exemplo, uma coisa que eu não suporto é gente brigando perto de mim. Eu tento fazer... Quando muitas vezes eu viro não é mentor que fala, mediador. Fala, não, senta aqui, cada um do lado, a gente começa um caso de família ali, né, e tenta resolver a situação. Então, isso é de mim, sabe? Eu fui descobrindo isso também dentro de parcerias. Porque acontece, às vezes você tem lá uma situação específica que foi acordada e às vezes não sai da forma como esperado. Pô, não saiu como esperado, então como é que eu posso renegociar a situação? Como é que eu posso, se o problema foi meu, como é que eu posso remediar? Se o problema não foi meu, a palavra não é vantagem, mas o que eu posso ter de outcome do outro lado que pode amenizar a situação, sabe? Fui entendendo dentro de parcerias que para tudo se dá um jeito mesmo, sabe? Mesmo quando as coisas não saem tão perfeitas como você imagina, sempre tem uma outra forma de conseguir resolver e chegar pelo menos mais próximo do primeiro acordo que foi feito, né? E isso foi me fazendo com que eu me apaixonasse mais pela área. E-commerce na pandemia ficou um mercado muito em voga, cresceu muito. E aí todas as outras indústrias de alguma forma tentavam também vender na internet, ou então se ninguém vendia começou a vender. Então
as outras pessoas que eu fiz contato nas outras indústrias começaram também, de novo, a ter contato comigo, representando outras empresas. E a área específica de parcerias começou a crescer muito nas empresas, né? Então eu fui pegando um super bonde ali, fui junto, entendeu? E me fez gostar mais ainda, e é uma coisa assim, que eu... Pô, o mundo vai mudar, tem IA e tudo mais. Mas eu acredito que esse tipo de especificidade, esse tipo de habilidade, que é uma habilidade mais no soft, né? Vai continuar por mais um tempo aí. Porque mesmo que a IA aprenda, vão ter novos cenários, novas situações onde a IA ainda não aprendeu, né? E você vai estar ali para poder falar. Na última entrevista que eu fiz aqui, a Clarissa falou assim: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um. E eu acho que é muito perfeito. isso, né? Porque tem coisa que não dá. Não é dia a dia, é contato, é adaptação. E são coisas que não adianta, tem um limite do que uma IA faz ou não, né? Então é isso, se você não quer ser um Nossa. robô, não seja um. Eu vi o lançamento do Google essa semana, que você consegue colocar agora pedir para mudar. Você manda uma foto e pede, sei lá, tira uma foto sua e fala, não, eu não quero mais nessa mesa do podcast, eu quero que a gente esteja num café em Paris, né? E ele muda e não apenas muda pra ficar engraçadinho, ele fica muito real, né? Ele fica manda muito bem ali. Tanto que é considerado agora na indústria um passo à frente na corrida da IA ali, entre Estados Unidos e China e tudo mais. Eu acho muito louco isso, porque me fez lembrar na época que eu estava na faculdade, e aí eu tive um trabalho que eu tinha que apresentar sobre como funcionam os bancos islâmicos. Era uma coisa muito específica. Muito, muito, muito específica, porque, via de regra, tá? Os bancos, de uma forma geral, funcionam de forma igual no mundo inteiro. Muitas leis e formas de lidar que nasceram lá na Inglaterra, né? Mas os bancos islâmicos, eles não podem funcionar por juros. É uma coisa muito diferente. Ah, mas como que ele lucra? Ele pode lucrar, mas de acordo com as leis da Sharia, que são leis dentro do livro do Alcorão, onde é delimitado ali o que exatamente pode ser lucro, que é um lucro que tem que vir de trabalho, não pode ser um lucro sobre algo que eles entendem que não é trabalho, né? Que é a remuneração do próprio dinheiro. Enfim, tem toda essa situação específica ali, a maioria dos bancos que estão em Dubai, por exemplo, eles seguem essas leis também. E aí eu tinha que falar sobre isso, mas eu muito mais jovem, eu tinha que fazer essa apresentação, e era parte da nota o engajamento das pessoas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Comecei a pensar, vou explicar sobre como funciona, e vou colocar exemplos, mas vou colocar exemplos com imagens. Como é que eu vou fazer as pessoas se engajarem? Cara, hoje em dia eu acho que eu teria perguntado para as pessoas antes se eu poderia usar a imagem delas, mas eu não perguntei. Eu apenas peguei as pessoas da minha sala de aula, peguei fotos, né? Já tinha Facebook e tudo mais. Peguei fotos dessas pessoas e eu comecei a mexer no Photoshop. E aí eu colocava, tipo assim, todas as mulheres, tipo, de muçulmanas, os caras de muçulmanos, sabe? Bem caricato, assim. Aquela coisa que eu acho que a galera do Oriente Médio não ia gostar de ver. Mas pra ficar bem claro que eu tava usando eles de exemplos. Cara, foi perfeito. Eu botei a sala ao chão, né? Porque era risada pra todo lado, da forma como a pessoa tava sendo retratada ali. Todo mundo gostou, ainda bem. Mas ficavam sempre esperando qual que era a próxima situação, como é que ia vir. Como é que ia ser. Porque era uma animaçãozinha, sabe? E explicava mais ou menos como funcionava. Um empréstimo, um leasing, enfim, né? Um financiamento. Porque tem tudo isso aí, só que nas leis da Sharia. E, enfim, falando tudo isso porque hoje eu demorei 3 semanas pra fazer aquele trabalho. Você vai ver uma Eu teria hora. feito em, acho que nem uma hora. Meia hora, não Uma sei. hora pra pegar foto da galera. Uma hora pra pegar foto da galera, exatamente. Não, Exatamente. É total. muito sensacional, cara. IA, eu acho que dá umas 5 horas de podcast, assim. É Não vou nem muito, entrar muito nesse bizarro. tópico, mas realmente. Muito bizarro. E aí, assim, eu penso, pô, o que eu vou realmente me diferenciar nesse caso? É a minha forma de ser, e de falar, e de pensar, e de observar as pessoas. Aí ainda não observa, embora eles tenham ido bem também nisso. Quando você escreve ali, ele já vai pegando umas coisas, né? Esses dias meu chat GPT falou pra eu parar de ser ansioso. Olha só. Então, assim, né? Acho que vão chegar, mas enquanto ainda não chegou, eu acho que ainda tem bastante coisa a fazer nesse sentido. É bem isso. Não quer ser substituído por uma IA, não seja que nem ela. Eu acho que isso é perfeito. Com certeza. E falando de parcerias, eu acho que também tem um ponto assim do. A gente já falou muito sobre isso, né, nas nossas conversas offline, que é tipo, Verdade.
a gente, muitas vezes, eu e você mesmo, nunca de fato fizemos negócio direto, empresa com empresa. Verdade. Mas a gente já se conectou com tantas pessoas e tanta coisa nasceu disso Uhum. que, tipo assim, acho que parcerias é meio que um estilo de vida, vai além É verdade. da empresa que você tá, assim. E eu acho que eu queria que você compartilhasse um pouco do que é esse estilo de vida que a gente tem. Cara, muito interessante. Olha, como começar? Acho que. Acho não. É perfeito isso. Não, calma, vou começar de novo. Eu nem acho nem perfeito. Eu entendo que um dos primeiros pontos para você trabalhar muito bem em parcerias e ter isso como estilo de vida é você ser curioso. É um detalhe específico, a minha cabeça funciona mais ou menos assim, tá? Eu tô olhando para aquelas folhas ali. Eu tô vendo que aquelas folhas, elas estão mais verdes aqui em cima e aqui embaixo elas estão ficando mais roxas. Tudo bem, hoje eu sei física, reflexo, ok. Mas assim, vamos dizer que eu não, dizer que eu não saiba. Meu ponto é, vou no Google, vou no ChatGPT e vou tentar entender o que tá acontecendo. Na vinda pra cá, eu descobri que a minha unha, ela é meio rachurada, né? E eu achava que, sei lá, tava com alguma deficiência, não sei o que. Aí depois eu descobri que não, é genético. Tem um nome bem feio, eu não lembro agora. Oxi alguma coisa. Meu ponto é, né, curioso com tudo, com absolutamente tudo. Eu acho que isso é o ponto principal da coisa pra você realmente querer trabalhar com parcerias. Porque você vai falar com as pessoas, mas vai falar bastante. Ou, né, enquanto não tem IAs fazendo trabalho de parcerias em alguma empresa, você vai falar com as pessoas. É sobre E escutar elas, é né? muito escutar, é muito observar. É, por exemplo, uma pessoa que você começa a conversar e ela gosta de falar. Aquela pessoa, bom dia, oi, tudo bem? Ela, tudo, tá acontecendo isso, mas também aconteceu isso e aquilo, e você percebe que ela começa a falar muito. Melhor coisa que você tem, isso todo mundo de negociação fala, deixa a pessoa falar. Na verdade, ela quer falar, né? E assim, tem situações muito inusitadas que você fala poucas coisas, a pessoa falou o mundo dela ali, em, sei lá, meia hora. Ela vai se despedir de você e falar, nossa, eu amei você. Você é incrível. Cara, como você é simpático. Não falou nada. Como você é simpático. Né? E pronto, você criou a conexão ali, né? E tem outras pessoas não, que elas são muito mais fechadas no mundo delas, né? Que é você tenta tirar coisas delas e elas falam, sim, não. Talvez, né? E ali você tem que buscar outras coisas e entender detalhes ali do que ela realmente poderia se interessar ou não, enfim, né? Gente, eu já fiz isso. Antes de conversar com determinada pessoa, eu entrei no LinkedIn delas e entendi o que ela já fez na vida. Ou, ela trabalhou em determinada empresa. Pô, eu tenho um amigo que trabalhou nessa empresa também. Vou, vou puxar esse assunto. Vou falar, você conhece fulano de tal? Tu corre risco dela falar não. Mas, pelo menos você tentou mais uma outra forma, né? Já vou falar que a empresa funciona de outra forma, né? E aí você vai conseguindo meio que destravar essa pessoa. Ou o contrário, como eu tava falando, a pessoa fala mais pelo, né, que o homem da cobra, né? Como eu tinha falado. E eu me perdi na pergunta, tá vendo? Falando sobre o nosso lifestyle de parcerias, né? O que Lifestyle, vira um envolve isso. lifestyle, porque você acaba levando isso pra tudo. Pra absolutamente tudo. A gente fala que é uma forma de venda também, né? Também ser vendedor. Num relacionamento, você tá querendo encontrar alguém e tal, você também faz a mesma coisa, no fim das contas, né? Quer se mostrar interessante. E aí o segundo ponto o primeiro ponto é ser curioso, o segundo ponto é ser você mesmo. Isso faz toda a diferença. As pessoas notam quando você não está sendo você, né? Quando você está tentando empurrar um produto que você não acredita. Pelo menos eu deixo muito na cara. Não vai, sabe? Ou então, que é hoje, que eu acho muito, muito interessante, que eu vejo que muitos vendedores fazem ainda mais em produtos de tech, indústrias tech, empresas tech, a gente sabe que a solução que eu tenho ela não é perfeita para você, mas ela pode ser perfeita em alguns aspectos, né? E nos outros eu vou ter parceiros para te ajudar. E aí é uma venda muito mais consultiva. E aí é muito mais um trabalho de relacionamento para você conseguir entender e captar daquele lead, daquele cliente, o que realmente tem de pontos que fazem sentido e que não fazem sentido. E se não fizer sentido, você ser sincero é a melhor coisa que tem também. Aí tipo você falar, não, realmente meu produto não vai te atender. Né? Inclusive, não é um problema nenhum você recomendar, dependendo de como for, teus concorrentes. Ó, tal empresa faz bem isso. Talvez valha a pena você conversar com eles. É uma coisa muito legal que eu aprendi com uma empresa que é a Amazon. Ela tem os princípios de liderança dela, são 16 princípios.
E o primeiro princípio é sobre a ser obcecado, a obsessão pelo cliente. E a obsessão pelo cliente, ela vai além do eu ficar muito preocupado em tentando entender e antever o que esse cliente vai pensar. Mas até nessa situação, ou seja, não tá dando nada certo. Tudo bem, eu vou pegar a mão desse cliente e vou levar para a pessoa que vai resolver, porque você está resolvendo a vida dele. Ou seja, você continua tendo obsessão por ele. Esse cara, lá na frente, ou ele vai estar em outra empresa, ou ele vai estar na mesma e vai ter um novo desafio, ele vai procurar você, mesmo estando nessa outra empresa, né? Isso também é forma de relacionamento, isso também acontece muito em parcerias. Sim. Né? Bom, mas para o lifestyle, vira um vício. É muito legal conectar as pessoas. Fui por 3 anos pro SXSW, um evento lá em Austin, né? E é um evento que tem, multi-assunto, tem muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo ali, gente de 80, 90 países e tal, e uma delegação brasileira muito grande, né? E ali todo mundo buscando uma coisa diferente. Primeiro era majoritariamente a galera da publicidade, depois começou a ser mais empresas de uma forma geral tentando captar inovação ali, né? E o que eu acho mais legal é que agora elas estão aprendendo que a inovação não precisa estar no Texas, ela está às vezes no quintal de casa, né? Ela está em todos os lugares. Mas foi muito legal, porque ali eu conversava com todo mundo e aí eu guardava alguma coisa na cabeça específica sobre tal pessoa. Eu conversei com a Bárbara, eu sei que ela gosta muito de marketing digital, ela trabalha bastante com isso e ela tá buscando clientes de tal forma. Passa 2, 3, 4 eventos ali dentro, conheço uma determinada pessoa que está buscando uma empresa que vai fazer isso. Cara, eu faço essa conexão na hora. E para não esquecer, eu tenho um costume ainda. Umas pessoas que já lidaram comigo sabem que eu faço isso. Vou te conectar a tal pessoa, porque vocês têm interesse em comum. Ou vocês vão se ajudar diretamente ou indiretamente. Eu crio um grupo no WhatsApp, reúno a pessoa 1, a pessoa 2, chamo de ponte. Na ponte eu falo, oi, fulano de tal, tudo bem? Esse é meu amigo, ciclano de tal. Ele faz isso, isso e isso. Ciclano de tal, esse é meu amigo fulano, que faz isso, isso e isso. Tchau, beijos. E deixo eles conversando. A coisa mais legal que eu fui aprendendo com o tempo a fazer sobre isso é quando você faz e junta essas duas pessoas, geralmente o primeiro assunto é sobre você, a pessoa que fez a ponte. Porque eu tava conversando com uma amiga minha um ano passado, mais ou menos, que eu falava um pouco sobre isso. Pô, legal, eu faço as pontes, mas eu não ganho nada com isso. Não que eu queira um ganho monetário, mas não sei, sabe, eu percebi que parecia um trabalho voluntário. E aí foi ela que me abriu esses olhos. Falou, não é, de forma alguma. Você tá, na verdade, está ganhando valor no seu nome, do que quando você faz isso. Porque você tá ajudando as duas pessoas a se conectarem naquele momento que elas estavam precisando, né? E isso é gratificante, cara. Isso, assim, chega ao nível... Muitos casos chegaram ao nível de, tipo, dinheiro nenhum paga. Isso é muito legal. Com muito certeza. Legal. Vira o lifestyle. E eu tava até falando disso com a Clarissa, assim, o quanto que... E falei com a Erika também, quando eu entrevistei ela. O quanto que, querendo ou não, como a gente se encontra em evento toda hora, viram seus amigos, né? Tipo, as pessoas que você tá sempre junto. Porque é trabalho, mas tem que ser bom também, tem que ser legal. Isso é muito São Paulo, né? Cara, não sei, porque antes de eu morar em São Paulo, a gente já tava amigo. Ah, tá. Não é? Eu tava Sim. morando em Floripa e vim pra Jundiaí. Verdade. Querendo ou não, obviamente que as coisas vão aos poucos, Claro. porque aqui em São Paulo também tem aquela coisa, né? Não, Você pode fazer a conexão network, mas até te convidarem pra alguma coisa de verdade assim, demora. Em outros lugares é mais rápido, mas ainda assim. É que eu fiz muita comparação no caso com o Rio de Janeiro, né? No Rio tem grandes espaços públicos que São Paulo não tem. Tô falando da praia. A praia é um ambiente que vai balizar todo mundo, vai nivelar todo mundo de alguma forma. Tem determinadas diferenças, óbvio que tem. Mas eu acredito que o carioca tem um senso maior de... Posso estar errado. Um senso maior de coletividade do que o paulista. O paulista é mais individual. Isso faz com que as pessoas se relacionem mais. A gente fala mais de trabalho. A gente fala mais de trabalho, eles falam mais de tudo. E aí não é só o trabalho. Exato. Né? Assim, isso eu já notei, assim, que é normal, né, gente? Grandes capitais, normal. Trabalho, isso é uma questão, aqui não tem praia, a gente não tem o que fazer, vai falar de trabalho mesmo. Só que aí, exatamente porque vira um lifestyle, porque não é que não tem outra coisa pra fazer, mas tem muita coisa pra fazer que é voltada pra trabalho. Então, acaba que faz parte da sua vida estar em muitos eventos e coisas de trabalho, principalmente quem é de tech, que é do nosso mercado. Então, assim, acho que no final ou abraça e divirta-se com isso, e faça conexões e amizade, Exato. e não fica sempre com a segunda intenção de vou fechar negócio, não, porque muitas vezes não vai.
e tá tudo bem. vezes, Só que muitas vezes você vai conhecer alguém que você não vai vender nada e comprar nada, mas é uma pessoa incrível. E que tem tanto pra te ensinar em outros pontos, assim. Não, e ainda tem mais um detalhe, né? Porque, por exemplo, no nosso tipo de trabalho, a gente conversa, geralmente, os nossos leads são grandes empresas. Aí, assim, pra você fechar o negócio, você precisa falar com a pessoa XPTO que tá naquele determinado cargo. Muitas vezes essa pessoa não é tão acessível assim. Ela não vai estar tão fácil num evento com uma taça de vinho esperando pra conversar com você. Então, você precisa começar a conversar com as pessoas. Aí vai conversar com os analistas, vai conversar com o assistente, vai conversar com o manager, vai com o head, enfim, com quem estiver lá na frente, né? Até você conseguir chegar nessa pessoa. Então, vai um tempo. E outra, vai chegar na pessoa não significa que de cara ela vai comprar a sua solução. Sim. Porque estamos falando em indústria tech. Ou seja, você precisa fazer a venda consultiva, senão a coisa não vai acontecer. Então, são várias reuniões. E eu diria que é um ciclo de vendas grande, né? Não sei, eu acredito que os nossos casos são bem parecidos, tá? Bem longo. É um ciclo de vendas bem longo. Mais de um ano. E não é um evento que resolve. Putz, cara, é um evento aqui, aparecer de forma serendípica, que eu falo que é o serendípico que você força, né? Ali, mas sendo você mesmo sempre, né? Um jantar, enfim, né? Fazer um evento seu próprio e chamar essa pessoa para esse evento, né? Falar com determinado especialista, porque dessas conversas você já notou que ele tem determinada dificuldade naquilo, né? Parece até tática de sedução, né? Mas não deixa de ser. E dentro de empresas enormes é assim. Então, se você não gostar, realmente, se você não transformar isso no seu estilo de vida, sabe? Tipo, é normal pra você. Quando vira normal, deixa de ser severance. O que eu quero dizer você deixa de... Não tem aquela história do tipo, não, agora eu vou tirar o crachá. Você gosta daquilo. Ou seja, você está... mais. Cara, no litoral da Itália, nas férias, e você conhece alguém muito legal na praia que você fala, putz, cara, ele pode ser um lead pra mim. Fala, tudo bem, você não precisa falar nas férias, mas você vai marcar depois uma reunião com ele. Lógico. Né? É normal, porque é uma oportunidade que apareceu ali pra você, né? E se a pessoa também ela tá buscando, melhor ainda, né? Melhor ainda. Todo dia a dia. Vira estilo de vida, todo dia a dia. Mas Bom, é prazeroso, né? Com certeza. Enquanto a gente vai caminhando pro final... você já deu aqui algumas dicas, né, para quem quer trabalhar com parcerias e tudo mais. O que você diria para alguém que está começando no mercado de trabalho? O que ela precisa estudar ou desenvolver para entrar mais nesse mundo, assim? Não necessariamente, não vou dizer exatamente para ser um profissional de parcerias, mas para ser um profissional que conecta, que cria pontes e usa também o networking a seu favor. Legal. Bom, eu diria que vale a pena... Como eu comentei antes, ser muito curioso, tem que ter, não é saber tudo sobre tudo, mas buscar fazer essas perguntas, às vezes das mais absurdas possíveis, mas porque você vai aprendendo a fazer padrões ali nessas perguntas. Conversar com as pessoas, e eu diria, pô, cara, então você tem que ser uma pessoa extrovertida? Não necessariamente, mas sim ajuda, né? Então, já que ajuda, então que coisas eu posso fazer para ser mais extrovertido? Às vezes... para ajudar no começo só, para não virar isso para sempre. Você pode fazer o teatro e criar um personagem. E aí, quando você está falando com a pessoa, você é um personagem. Aliás, cantores usam muito isso, né? Eu no palco sou a Anitta, né? No palco ela é a Anitta, fora do palco ela é a Larissa, não é isso? Ela fala isso. Mas com o tempo você vai perceber que o personagem vai se fundindo a você, né? E aí isso te ajuda muito mais. Ler muito. Por quê? Porque também amplia muito o horizonte. Então, beleza, sou tímido, ainda não falo muito com as pessoas. Cara, lê. Vai ler, mas assim, de coisas completamente diferentes. Eu amo ler biografias. Porque nas biografias você... É como se eu estivesse literalmente no podcast conversando com alguém. Só que essa pessoa tá falando por 3 meses, né? Porque é mais ou menos o tempo da minha leitura. Sobre a vida dela. E é muito legal. E você pode buscar de pessoas... Assim, não precisa buscar do Barack Obama, porque foi uma pessoa muito importante. Sim, e deve ser incrível a biografia dele, mas você pode buscar de um cantor que você gosta. Eu li a da Britney. Eu li a da Rita Lee. Aliás, só um parênteses, irado. Vocês viram que a Britney mudou o nome do Instagram dela pra Sheila Maria? Não. Só uma informação aleatória pra você, uma cultura inútil. Se você não tiver assunto numa rodinha de networking, chega e fala isso. Você viu que a Britney... Exato. Sheila Maria, ela mudou o nome dela. Eu não tô zoando, gente.
com o tempo, Espero que até esse episódio sair ainda seja verdade, mas no dia de hoje isso é verdade. com o tempo, Continua, perdão. você aprende que as pessoas não estão tão se importando assim com você, ao nível do que você imagina que elas estão se importando. Não é uma coisa do tipo, eu não ligo pra você, não é isso. É que aquela coisa que você se incomoda muito, é só você que se incomoda, não é a pessoa. É isso que eu tô querendo dizer, Não, sabe? total. E E eu aí, acho que é sobre ter assunto. É, Se você for uma Tem pessoa repertório. alienada que não tem assunto, ou que só sabe da trend da semana, cara, você não tem repertório. Então, assim, você tem que ter repertório diferente pra conversar com pessoas diferentes. exato. Mas, assim, não seja a pessoa que sabe tudo sobre tudo. Sim, Cara, sim, não porque tem isso também é nada muito pior chato. do que isso. É muito chato. Então, assim, a humildade do tipo, eu Uhum. me considero uma pessoa leiga em milhões de coisas, assim, eu não tenho. Uhum. Sério, tem tanta coisa que eu não sei nada. Então, se eu conhecer uma pessoa nova, que faz uma coisa que eu não conheço, cara, você é a primeira pessoa que fala assim, cara, me ensina. E o Danilo é testemunha. Eu trabalho em parcerias desde 2017. Eu conheci o Danilo em 2023 e eu falei assim, eu não sei nada, você me ensina? Você lembra disso? Eu lembro. E eu falei, não, você sabe muito. Mas, cara, ele sabia mais no que eu precisava, entendeu? E, tipo assim, se eu chegasse e falasse, não, eu trabalho há milhões de anos nisso, ninguém tem nada pra me ensinar, a gente nem ia estar aqui hoje. E Sim. tantas outras pessoas que eu entrevistei aqui que, querendo Verdade. ou não, eu conheci por tua causa. É verdade. Não é? É isso. Aí ele todo orgulhoso das Nossa, pontes que ele criou. Ai, É muito, olha, muito, muito obrigada por ter vindo. Tô bem feliz que você veio. Acho que daria pra ficar Imagina. umas 3 horas conversando aqui, porque literalmente é sentar no sofá com meu amigo e conversar, então isso é muito gostoso. Mas como a gente tá caminhando pro final, tem algum último recado, alguma outra coisa que você quer deixar aí pra galera que tá assistindo? Tipo ET Bilu busca conhecimento. Brincadeira. Não é o caso, calma. Não, na verdade é só pra finalizar esse ponto, né, sobre as coisas que você pode fazer e tal. O ponto que você falou, só queria puxar mais um gancho. Não ser alienado é a coisa mais importante, na real. Aí eu acho que isso foi uma coisa que a faculdade me trouxe. Porque quando você tá em relações internacionais, você aprende muito sobre política. E política não é só apenas a esquerda e direita. Na verdade, há muitos lados nessa história, que muitas vezes eles são alinhados à famosa esquerda e direita, mas que não necessariamente são ligadas a isso. Em contextos diferentes, elas podem ser coisas completamente diferentes. Saber ler isso demora, requer tempo, e também repertório. Você precisa ter mais repertório para conseguir identificar melhor essas situações e para entender como é a melhor forma para você navegar naquele momento, naquele meio onde você tá, sabe? Quando você consegue entender essa chave, que ela não tem um segredo específico, né? Realmente você vai construir sua Seja história. plural, né? Você Não vai- seja só a pessoa que fala de política, a pessoa que só fala de esporte, a pessoa que só fala... Fale sobre tudo. Não é possível que você passe o dia inteiro pensando em um assunto só. Exatamente. Não é? Exatamente. Se você não sabe que a Britney chama Sheila Maria agora, cara, uma pena. Vamos agora, quem tá vendo sabe. Não, mas é isso. Eu acho que, tipo, isso é uma coisa que eu defendo muito, assim, do tipo, de não tirar o crachá, de ser você mesmo. É isso. É tipo assim, não dá pra você vestir um personagem da pessoa super cult, que, ai, meu Deus, eu tenho. Simplesmente, eu sou tão inteligente que eu só falo sobre economia. Cara, legal que você sabe falar sobre esse assunto, mas se você não sabe a hora de parar também. Ai, que isso. chato. É horrível. É horrível. Não é? Exatamente. Exatamente. Você vai lendo os momentos e aí você vai errar também, tá? E não tenha medo de errar. E eu acho que esse talvez seria o meu último bom advice aí. Sem medo de errar. É normal. É normal. E você Errou. percebe que o mundo não acaba quando você erra. Eu Muito hoje é pelo certa contrário. manhã, né? Exato. Errou hoje, acerta amanhã. E mesmo que você não acerte no dia seguinte, continue errando. Você pode até fazer uma boa revisão da vida, ok. Mas até nisso, na revisão da vida, você vai começar a acertar então, né? O tempo vai balizando tudo. E isso é muito interessante. Mesmo no pior dia da sua vida ou no melhor, o tempo de fato vai neutralizar tudo depois. Com certeza. Bom, fico muito feliz que você esteve aqui. Pra quem quiser te encontrar no LinkedIn ou, enfim, qualquer outra rede social, como que te procura? Pra eu te procurar como Danilo Mendonça no LinkedIn. Se não me engano, é depois do barra do LinkedIn, Danilo DCM, D de Danilo, C de Casa, M de Maria, né? E no LinkedIn é a melhor forma, que é onde eu tô mais ativo. Perfeito. Muito obrigada, então. E obrigada a você que ficou com a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Isso aí, obrigado mais uma vez pelo convite. Pode mentorar,